Foi levada, dizem alguns, por uma operação de tráfico humano cuidadosamente organizada. Outros insistem que foi o ato de um intruso solitário, um predador que se esgueirou na escuridão com o propósito de agressão. Durante quase 2 décadas, essas duas teorias concorrentes, crime organizado versus raptor solitário, definiram um dos mistérios mais assombrosos dos tempos modernos: o desaparecimento de Madeleine McCann. O mundo há muito que procura respostas no exterior, em estranhos sem rosto e figuras sombrias. Mas e se a verdade nunca esteve lá fora? E se ela estava sentada à mesa de jantar naquela noite, escondida não em conspirações estrangeiras, mas no silêncio de 7 amigos próximos? Eles ficaram conhecidos como os Tapas 7, o grupo que jantou com Kate e Jerry McCann na noite de 3 de maio de 2007. Os seus testemunhos, repletos de contradições, lacunas e cronologias que colapsam sob escrutínio, tornaram-se um dos aspectos mais controversos do caso. Estes amigos não eram testemunhas distantes, eram os adultos mais próximos de Madeleine na noite em que ela desapareceu do apartamento 5A no Ocean Club Resort, na Praia da Luz, Portugal. Naquela noite, o plano parecia simples, até prático. Os pais reunir-se-iam para jantar no restaurante Tapas, situado a poucos metros dos seus apartamentos. Os seus filhos, incluindo Madeleine e os seus irmãos gêmeos de 2 anos, seriam deixados a dormir nos apartamentos de férias. Em vez de contratarem babysitters, os adultos organizaram o que chamaram de esquema de verificação. A cada 15 a 30 minutos, um deles deixaria a mesa, voltaria aos apartamentos e confirmaria que as crianças estavam seguras. Na altura, parecia um sistema. Em retrospectiva, viria a ser uma das decisões mais criticadas das suas vidas. Naquela noite, os Tapas 7 deveriam proporcionar clareza, ancorar a cronologia de verificações e avistamentos que determinariam quando Madeleine foi vista pela última vez com vida. Em vez disso, introduziram confusão. Jerry McCann disse ter visto a filha a dormir pacificamente por volta das 21h05. Jane Tanner alegou ter avistado um homem a transportar uma menina loira de pijama às 21h15. Matthew Oldfield insistiu que verificou o apartamento dos McCann às 21h30, mas admitiu que nunca olhou diretamente para a cama de Madeleine. E, finalmente, Kate McCann regressou às 22h para descobrir a janela aberta, as cortinas a esvoaçar e a filha desaparecida. Entre estes momentos reside uma hora de contradições. Quem saiu da mesa quando? Qual porta estava trancada? Qual janela estava aberta? Quem viu Madeleine pela última vez? Perguntas que deveriam ter sido respondidas com certeza fragmentaram-se num nevoeiro de declarações sobrepostas. O resultado foi uma cronologia que nunca se encaixou, um quebra-cabeças cujas peças pareciam deliberadamente desalinhadas. E dessas contradições surgiu uma suspeita: a ideia de um pacto de silêncio. Estariam os Tapas 7 simplesmente confusos no caos daquela noite? As suas memórias distorcidas pelo medo e pelo stress? Ou estariam a proteger-se uns aos outros, alinhando as suas histórias para se protegerem de acusações de negligência? Ou talvez algo pior? Quase 20 anos depois, o silêncio ainda ecoa. É nesse silêncio, muitos acreditam, que a verdade sobre Madeleine McCann pode estar enterrada. Não eram estranhos a passar na noite. Não eram funcionários de hotel sem nome ou turistas a vislumbrar sombras. Eram 7 amigos, profissionais instruídos, unidos por carreiras, famílias e anos de companheirismo. Quando Kate e Jerry McCann viajaram para Portugal no final de abril de 2007, foi com este mesmo círculo de confiança, as pessoas que em breve seriam lembradas como os Tapas 7. Ao centro estava David Payne, um médico e confidente próximo de Jerry McCann. David tinha vindo com a sua esposa Fiona Payne, também médica e uma das amigas mais próximas de Kate. Com eles estava a mãe de Fiona, Diane Webster, a mais velha do grupo, uma presença constante que passou a maior parte do tempo à mesa do restaurante naquela noite. Depois havia Jane Tanner, companheira de Russell O'Brien. Jane alegaria mais tarde um dos avistamentos mais cruciais e controversos de todo o caso. Um homem a transportar uma criança a passar pelo apartamento dos McCann.
Russell, também médico, deixava a mesa de jantar por longos períodos para cuidar da sua própria filha, que tinha ficado doente. A sua ausência criaria lacunas na cronologia que os investigadores nunca conseguiriam fechar. Matthew Oldfield, outro médico, foi o amigo que se ofereceu para verificar o apartamento de Madeleine às 21h30. Mas a sua admissão, que nunca olhou realmente para a cama dela, assombraria a investigação. A sua esposa, Rachel Oldfield, profissional de recrutamento em vez de medicina, confirmou a sua verificação, mas não conseguiu adicionar qualquer certeza em primeira mão. Juntos, os seus testemunhos levantaram tantas questões quanto respostas. 7 amigos no total: David e Fiona Payne, Diane Webster, Jane Tanner e Russell O'Brien, Matthew e Rachel Oldfield. A maioria tinha 30 e poucos anos. Eram bem-sucedidos, respeitados e pais de crianças pequenas. Tinham viajado para o Algarve não apenas como casais, mas como uma comunidade. Os seus apartamentos ficavam próximos uns dos outros dentro do complexo Ocean Club, formando um grupo de famílias que passavam os dias na piscina ou nos campos de tênis e as noites a jantar à mesma mesa. Esta proximidade não é uma nota de rodapé, é o cerne do porquê da sua presença ser importante. Não eram observadores distanciados. Estavam intimamente ligados aos McCann, social e fisicamente posicionados para serem as testemunhas mais fortes do que aconteceu na noite em que Madeleine desapareceu. Os seus laços de amizade deram-lhes acesso. As suas rotinas partilhadas significavam que as suas palavras moldariam a própria narrativa do caso. Quando a polícia e a imprensa perguntaram mais tarde: quem viu Madeleine pela última vez? Quem a verificou? Quem poderia ter notado algo errado? As respostas sempre levaram de volta a estes 7 adultos. No entanto, em vez de clareza, os seus testemunhos fragmentaram-se em contradições. Não foi o testemunho de estranhos, foi o testemunho daqueles que deveriam ter conhecido o seu destino mais claramente. 3 de maio de 2007 começou como uma noite de férias comum. Após dias de sol, tênis e piscinas, o grupo instalou-se na sua rotina. O jantar seria no restaurante Tapas, um local familiar dentro do resort, a uma curta caminhada dos seus apartamentos. As crianças, já deitadas, permaneceriam nos apartamentos. Os pais confiavam no sistema que tinham concebido, uma rotação de verificações a cada 15 a 30 minutos. Para eles, parecia suficientemente seguro. Por volta das 21h05, Jerry McCann deixou a mesa e regressou brevemente ao apartamento 5A. Usou a sua chave para entrar pela porta da frente, entrou no quarto das crianças e disse mais tarde à polícia que Madeleine estava lá a dormir pacificamente, com a cabeça loira a repousar na almofada. Não notou nada de incomum. No seu regresso, encontrou outro turista, Jeremy Wilkins, e parou para conversar mesmo à saída do bloco de apartamentos. Essa breve conversa viria a tornar-se um dos poucos pontos aparentemente fixos na cronologia. 10 minutos depois, por volta das 21h15, Jane Tanner saiu do restaurante para verificar os seus próprios filhos. Enquanto caminhava pela estrada perto do apartamento 5A, alegou ter visto algo arrepiante. Um homem a atravessar a rua, a transportar uma menina loira vestida com um pijama claro. A imagem assombrá-la-ia e dominaria as manchetes durante anos. No entanto, nem Jerry, que acabara de sair do apartamento, nem Wilkins, que conversava com ele, se recordavam de ver Tanner, ou o homem com a criança. Por volta das 21h30, Matthew Oldfield ofereceu-se para verificar as crianças McCann enquanto verificava as suas. Entrou pela porta do pátio destrancada, entrou no quarto e ouviu os gêmeos a respirar, mas admitiu que nunca olhou para a cama de Madeleine. Assumiu que estava tudo bem, mas nessa suposição residia uma das maiores incertezas de toda a noite. Se Madeleine já tivesse desaparecido, Oldfield não o saberia. A sua verificação, em vez de proporcionar tranquilidade, criou outra lacuna. Enquanto isso, Russell O'Brien esteve ausente do restaurante por longos períodos entre as 21h e as 21h30, a cuidar da sua filha doente.
A sua ausência sobrepôs-se tanto ao alegado avistamento de Tanner quanto à verificação de Oldfield, deixando um ponto cego na supervisão do grupo. Numa investigação construída em minutos, a ausência de Russell significava que a cronologia não podia ser totalmente ancorada. E então, às 22h, foi a vez de Kate McCann. Ela deixou a mesa, voltou para o apartamento 5A e entrou pela porta do pátio. O que encontrou desfez a calma das férias. A janela do quarto estava aberta, as persianas levantadas, as cortinas a flutuar no ar noturno. A cama de Madeleine estava vazia. Kate correu de volta ao restaurante, gritando que a sua filha tinha desaparecido. O pânico irrompeu. Amigos e funcionários correram pelo complexo, gritando o nome dela, procurando em cada canto. Em minutos, a noite tinha se transformado numa tragédia internacional. Mas quando a polícia começou a recolher depoimentos, a história fragmentou-se. Jerry disse que tinha visto Madeleine a dormir às 21h05. Tanner insistiu que viu um homem a transportar uma criança às 21h15. Oldfield alegou ter verificado às 21h30, mas admitiu que nunca olhou para a cama. Kate descobriu que ela tinha desaparecido às 22h. Portas que se diziam trancadas foram mais tarde descritas como entreabertas. Janelas que deveriam estar fechadas foram reportadas como abertas. Nenhuma das duas versões se alinhava completamente. O que deveria ter sido a hora mais clara, a hora em que uma criança desapareceu, tornou-se um nevoeiro de contradições. Em vez de respostas, os Tapas 7 deram aos investigadores um quebra-cabeças, cujas peças se recusavam a encaixar. Entre os Tapas 7, uma figura sempre carregou uma sombra mais pesada do que as restantes: o Dr. David Payne. No papel, o perfil de Payne parecia irrepreensível. Era um médico respeitado, casado com Fiona Payne, ela própria médica e amiga próxima de Kate McCann. Era social e emocionalmente central para o grupo, o tipo de amigo em quem se podia confiar numa crise. Nos dias após o desaparecimento de Madeleine, Payne frequentemente esteve ao lado de Jerry, a falar com a polícia e a coordenar buscas. Projetava confiança, a voz de alguém pronto para assumir responsabilidades quando outros vacilavam. No entanto, o papel de Payne na noite em si levantou questões perturbadoras. De acordo com o seu próprio testemunho, por volta das 18h30, horas antes do jantar, ele visitou o apartamento 5A. Jerry ainda estava nos campos de tênis, disse ele, enquanto Kate estava a dar banho às crianças. Payne alegou ter visto Madeleine viva, juntamente com os gêmeos, numa cena doméstica comum de rotina familiar. Foi-se verdadeiro, um dos últimos avistamentos confirmados da menina antes de o grupo se reunir para jantar. Mas a própria Kate McCann foi vaga sobre se esta visita alguma vez aconteceu. Por vezes, parecia incapaz de se recordar dela. Essa discrepância pode parecer menor, mas na frágil cronologia de 3 de maio, era sísmica. Se Payne realmente entrou no apartamento 5A às 18h30, as suas palavras ancoravam Madeleine como segura antes de a noite começar. Se não o fez, então a sua presença na narrativa parecia forçada, desnecessária, até suspeita. Por que razão se colocaria no local se não havia motivo? A sombra sobre Payne escureceu ainda mais com o que ficou conhecido como a Declaração Gasper. 2 amigos dos McCann, a família Gasper, relataram mais tarde comentários e gestos perturbadores que Payne alegadamente fez sobre Madeleine numa férias anteriores em 2005. As alegações nunca foram provadas, nunca foram testadas em tribunal e não foram apresentadas acusações. Mas a sua própria existência nos ficheiros do caso lançou uma longa e desconfortável sombra. Para os críticos, era evidência de que Payne estava longe do amigo inócuo que parecia ser. Para os defensores, era rumor, insinuação e assassinato de caráter. Os investigadores nunca produziram provas físicas que ligassem Payne ao desaparecimento de Madeleine. No entanto, a sua combinação de testemunho contestado e alegações perturbadoras tornou-o um para-raios para a suspeita. Ao contrário de outros membros dos Tapas 7,
cujas contradições giravam em torno de portas e cronologias, o envolvimento de Payne carregava um tom mais sombrio. Ele não era apenas inconsistente, era potencialmente sinistro. Quase 20 anos depois, as perguntas ainda permanecem. Payne realmente entrou no apartamento 5A às 18h30 e viu Kate a dar banho aos seus filhos? Ou ele fabricou um detalhe para criar a impressão de normalidade antes do jantar? Se o seu testemunho cedesse, toda a cronologia recuaria, abrindo a porta à possibilidade de algo ter acontecido a Madeleine antes de os pais se sentarem no restaurante Tapas. Se o papel de David Payne foi ensombrado pela controvérsia, o de Jane Tanner foi definido por uma única imagem, uma imagem que viajou pelo mundo e moldou a história durante anos. Um homem a transportar uma criança pela noite. Segundo Tanner, por volta das 21h15, ela saiu do restaurante Tapas para verificar os seus próprios filhos. Enquanto caminhava pela estrada perto do apartamento 5A, notou um homem a atravessar a rua. Nos seus braços, disse ela, estava uma menina loira pequena de pijama claro. Na altura, não pensou muito nisso. Mas quando a notícia do desaparecimento de Madeleine rebentou, Tanner convenceu-se de que a criança que tinha visto era ela. A descrição era arrepiante. A cabeça da criança tombada no ombro do homem, os braços pendurados, os pés descalços expostos ao ar frio da noite. Para Tanner, isto não era uma visão comum. Era o próprio rapto a acontecer à vista de todos. Foram feitos esboços da polícia. As manchetes explodiram pela Europa. Tannerman tornou-se o suspeito sem rosto que encarnava o medo de que um predador tivesse roubado Madeleine em segundos. Mas quase imediatamente apareceram contradições. Jerry McCann e Jeremy Wilkins conversavam nas proximidades precisamente à mesma hora. Ambos os homens insistiram que não viram nada, nem Tanner a passar, nem um homem a transportar uma criança. Para que a versão de Tanner fosse verdadeira, ela teria de ter passado diretamente por eles. Como poderiam as três pessoas ter ocupado o mesmo espaço no mesmo momento e recordar coisas tão diferentes? Os problemas aprofundaram-se à medida que as descrições de Tanner mudaram ao longo do tempo. No início, deu apenas impressões vagas. Cabelo escuro, altura média. Declarações posteriores adicionaram mais detalhes. Cabelo mais comprido, depois mais curto, diferentes estilos de roupa. Os esboços produzidos a partir das suas palavras refletiam esta deriva, transformando-se em diferentes rostos que não traziam clareza. Em vez de apertar a investigação, o seu testemunho tornou-a mais nebulosa. Ainda assim, a polícia portuguesa tratou o seu avistamento como a pedra angular da teoria do rapto. Se ela tinha visto um raptor, então Madeleine deve ter sido levada por volta das 21h15, apenas minutos após a verificação de Jerry. A cronologia, a busca, a narrativa global, tudo dependia do vislumbre fugaz de Jane Tanner. E, no entanto, em 2013, durante a revisão da Operação Grange da Polícia Metropolitana, os detetives chegaram a uma conclusão surpreendente. Identificaram o homem que Tanner tinha visto, não como um predador, mas como um colega turista britânico a regressar da creche noturna do resort com a sua própria filha. Os pijamas correspondiam. A cronologia encaixava. A Scotland Yard declarou publicamente que o avistamento de Tanner não estava relacionado com o desaparecimento de Madeleine. Durante 6 anos, a imagem de Tannerman assombrou o mundo. Com uma única revelação, ela desfez-se em nada. O que permaneceu foi uma verdade perturbadora. Um dos factos mais poderosos do caso tinha sido um fantasma desde o início. Jane Tanner não raptou Madeleine. Pode nem sequer a ter visto. Mas ao descrever um homem que se revelou ser outro pai, ela criou um suspeito que desviou a investigação durante anos. Enquanto David Payne e Jane Tanner frequentemente dominam a discussão, os restantes membros dos Tapas 7 desempenharam papéis mais discretos, mas não menos críticos. Os seus testemunhos podem não ter chegado às manchetes globais, mas nos detalhes residem fraturas que enfraqueceram a base de todo o caso. O envolvimento de Russell O'Brien foi marcado não pelo que testemunhou, mas pelo que não viu. Na noite de 3 de maio,
a sua filha ficou doente e ele saiu do restaurante entre as 21h e as 21h30 para cuidar dela. Disse que a limpou, mudou a roupa de cama e ficou até que ela se acalmasse. À superfície, foi um ato comum de dever parental, mas o momento da sua ausência sobrepôs-se ao alegado avistamento de Jane Tanner e a verificação de Matthew Oldfield. No quarto de hora mais crítico da noite, Russell tinha desaparecido. A sua ausência criou um ponto cego na cronologia, uma lacuna que os investigadores nunca conseguiram preencher. Matthew Oldfield, por sua vez, entrou na narrativa às 21h30. O seu testemunho deveria ter sido uma das mais fortes confirmações da segurança de Madeleine, mas foi tudo menos isso. Ele admitiu que não tinha olhado diretamente para a cama dela. Tinha ouvido, escutado os gêmeos a respirar e assumiu que estava tudo bem. Essa única omissão transformou a sua declaração de garantia em incerteza. Se Madeleine já estivesse desaparecida, Oldfield não o teria sabido. O papel de Rachel Oldfield estava inteiramente ligado ao seu marido. Ela confirmou que ele foi verificar às 21h30, mas o seu conhecimento era de segunda mão. Ela própria não viu as crianças. As suas palavras reforçaram o relato dele, mas não o fortaleceram. Se a verificação de Matthew era fraca, a dela era meramente um eco. Fiona Payne, esposa de David e amiga próxima de Kate, pairou na ambiguidade. Quando questionada sobre a alegada visita do seu marido ao apartamento dos McCann às 18h30, ela ofereceu pouca clareza. Por vezes, sugeriu que poderia ter acontecido. Outras vezes, parecia incerta. Ao contrário de David, que insistiu firmemente na sua versão, Fiona parecia hesitante, incapaz ou indisposta de ancorar o momento na certeza. A sua imprecisão deixou a porta aberta à dúvida. Depois, havia Diane Webster, mãe de Fiona, a mais velha do grupo. Ela permaneceu à mesa durante a maior parte da noite, o que, em teoria, deveria tê-la tornado a testemunha mais fiável. Ela poderia ter sido a âncora, aquela que acompanhava quem saía e quando. Mas mesmo as suas recordações continham contradições, não se alinhando com as declarações dos outros. Juntas, estas vozes mais discretas formavam o que parecia ser um andaime em torno do caso, preenchendo os espaços entre alegações mais dramáticas. No entanto, o andaime vacilava sob escrutínio. Cada relato continha rachaduras, e essas rachaduras alinhavam-se de formas que enfraqueciam o todo. Em vez de clareza, criaram cobertura. Em vez de respostas, ofereceram um escudo. E porque nenhum deles quebrou as fileiras, a suspeita aprofundou-se. Desde os primeiros dias da investigação, uma frase começou a circular em jornais e fóruns online. Uma frase que se agarraria aos tapa-sete durante anos: o pacto de silêncio. Sugeria não mera confusão, mas conluio. A ideia de que estes amigos, unidos pela lealdade e pelo medo, tinham escolhido alinhar as suas histórias, mesmo quando essas histórias não se encaixavam. O motivo, segundo esta teoria, não era difícil de imaginar. A maioria do grupo eram médicos, pessoas cujas reputações profissionais e licenças poderiam ser destruídas por acusações de negligência. Admitir que tinham deixado várias crianças pequenas desacompanhadas em apartamentos destrancados expoluzia a indignação, talvez até a acusações criminais. A nível pessoal, os seus laços com Kate e Jerry eram profundos. David e Fiona Payne eram amigos próximos. Rachel Oldfield fazia parte do seu círculo social há muito tempo. Virar-se contra os McCann não só fraturaria amizades, como destruiria a sua própria imagem como profissionais responsáveis. Num clima assim, a solidariedade oferecia proteção. A teoria do encobrimento sugeria algo ainda mais sombrio, que Madeleine pode não ter sido raptada de todo. Talvez tivesse sofrido um acidente dentro do apartamento 5A, uma queda, uma complicação médica, algo tragicamente simples. Confrontados com tal crise, o grupo pode ter temido acusações de negligência ou homicídio por imprudência. Nesse momento, uma narrativa de rapto serviria como escudo. Um raptor sem rosto, um crime súbito, uma tragédia que ninguém poderia ter evitado.
As inconsistências nos seus testemunhos pareciam apoiar esta possibilidade. As persianas e janelas. Kate disse que estavam escancaradas às 22h, mas a polícia não encontrou sinais de entrada forçada. A porta do pátio. Alguns recordavam-na como estando ligeiramente entreaberta. Outros disseram que estava fechada, mas destrancada. A sequência de verificações, Jerry às 21h05, Tanner às 21h15, Oldfield às 21h30, Kate às 22h, sobrepunha-se e entrava em conflito. Em vez de formarem um mapa, dissolveram-se em nevoeiro. A própria polícia portuguesa começou a questionar se os amigos estavam a esconder algo. Em 2007, Kate e Jerry foram formalmente nomeados arguidos, em parte porque os detetives acreditavam que Madeleine poderia ter morrido no apartamento e a sua morte ter sido encoberta. Em 2008, o caso foi arquivado sem acusações, mas a suspeita permaneceu. Os Tapas 7 processaram vários jornais britânicos por difamação, forçando retratações e indemnizações. Mas as reputações já tinham sido manchadas. Para muitos no público, as próprias contradições eram prova suficiente de engano. Os apoiantes do grupo argumentaram que a memória sob estresse não é fiável. As testemunhas contradizem-se constantemente. Medo, trauma, álcool, tudo poderia distorcer o que era lembrado. Mas os críticos apontavam para a estranha uniformidade de certos detalhes, a insistência nas verificações a cada 15 a 30 minutos, as repetidas garantias de uma noite tranquila. Essas frases soavam ensaiadas, especialmente quando contrastadas com a sua confusão sobre detalhes cruciais. Quase 2 décadas depois, nenhuma prova direta de um pacto formal alguma vez surgiu. Mas a percepção permanece. No silêncio desses 7 adultos, muitos veem não fragilidade humana, mas encobrimento deliberado. Quer por escolha ou por acaso, a sua falha em produzir um relato coerente tornou-se a característica definidora do caso. Quase 2 décadas se passaram, e o desaparecimento de Madeleine McCann ainda é definido não pela certeza, mas por contradições. Os Tapas 7 deveriam trazer clareza. Eram os amigos mais próximos, as testemunhas mais próximas, as pessoas mais bem posicionadas para dizer aos investigadores o que aconteceu durante aquelas horas críticas em 3 de maio de 2007. Em vez disso, as suas palavras fragmentaram-se em confusão. As perguntas permanecem dolorosamente simples. Quando desapareceu Madeleine? Foi logo após a verificação de Jerry às 21h05, como o avistamento de Jane Tanner parecia sugerir? Estaria ela ainda presente às 21h30, como Matthew Oldfield acreditava, embora nunca a tenha olhado diretamente? Ou foi levada mais perto das 22h, quando Kate a descobriu desaparecida? Nenhum investigador alguma vez conseguiu fixar a cronologia. Todas as possibilidades permanecem abertas, porque todos os testemunhos minam os outros. Quem entre eles é o mais fiável? A memória de Jerry é colorida pelo seu papel como pai e suspeito. O avistamento de Jane Tanner, outrora tratado como facto, desfez-se em erro. A verificação de Oldfield foi enfraquecida pela sua própria admissão de descuido. A ausência de Russell O'Brien criou um ponto cego. Fiona Payne hesitou em confirmar a disputada visita do seu marido às 18h30. Diane Webster permaneceu à mesa, mas as suas recordações chocaram com as dos outros. Rachel Oldfield ecoou as palavras do seu marido sem confirmação em primeira mão. Nenhum deles forneceu uma âncora sólida. Juntos, os seus testemunhos formaram não harmonia, mas discórdia. E depois há a questão que nunca desapareceu. Existiu um pacto de silêncio. A uniformidade de certos detalhes, o esquema de verificações, a atmosfera calma da noite, sugere ensaio. No entanto, nunca foi encontrada prova de conluio. Talvez não tenha sido um acordo consciente, mas um instinto de lealdade, medo e autopreservação. Quando reputações, carreiras e amizades estavam em jogo, o silêncio pode ter se tornado a escolha mais segura. Destas contradições resultam lições mais amplas. O testemunho, mesmo quando dado por múltiplas testemunhas, pode obscurecer em vez de clarificar.
Sem provas físicas, as palavras por si só são frágeis, vulneráveis ao estresse, falhas de memória ou até mesmo coordenação silenciosa. O caso McCann baseou-se fortemente em declarações, e essas declarações fragmentaram-se sob pressão. Nessa fratura, a suspeita irrompeu. E, no entanto, por trás de todas as teorias, toda a especulação, todas as cronologias, um facto perdura. Uma criança ainda está desaparecida. O destino de Madeleine McCann permanece desconhecido. Os seus pais continuam a insistir que ela foi raptada, mantendo a crença de que ainda pode ser encontrada. Os críticos argumentam que a verdade foi enterrada há muito tempo, escondida no silêncio daqueles que lá estavam. Talvez essa seja a maior tragédia. Não só o facto de Madeleine ter desaparecido, mas de que a história contada sobre o seu desaparecimento nunca se manteve unida. Os tapas 7 poderiam ter sido as âncoras da verdade. Em vez disso, tornaram-se símbolos de dúvida. Quer por confusão ou por encobrimento, os seus testemunhos enfraqueceram a investigação e corroeram a confiança pública. E assim, o silêncio se prolonga. A cada ano que passa, a possibilidade de resolução desvanece-se. Talvez a verdade não esteja enterrada nas sombras de um raptor desconhecido, mas nas contradições de 7 amigos que nunca contaram a mesma história. Até que esse silêncio seja quebrado, as perguntas ecoarão no vazio e o desaparecimento de Madeleine McCann permanecerá um dos mistérios mais assombrosos do nosso tempo.